o estudo em si seja feito por muitos mais colegas e, portanto, há muito mais pessoas envolvidas neste trabalho. Okay, vou continuar. Este estudo é um estudo para a Agência Portuguesa do Ambiente, iniciado em 2018 e terminará em 2021, para meio do ano. O objetivo do próprio estudo é a definição e caracterização de parâmetros de dimensionamento e localização para um quebra-mar destacado, que eu passo a desenhar por QMD, na Praia da Vagueira. Quais são os objetivos deste quebra-mar destacado? Que ele seja multifuncional e os objetivos de cumprir têm a seguinte ordem de prioridades. Primeiro, a redução do risco de alagamentos costeiros. Segundo, promoção do acréscimo do areal em frente à defesa aderente. E 3, a promoção de ondas de referência potenciando a economia associada ao surf. Onde é que está localizado? Portanto, esta é uma imagem da Praia da Vagueira, em que existe uma defesa frontal aderente junto à povoação e vê-se também aqui um esporão já existente naquela zona. Portanto, estamos a falar da eventual implementação de um quebra-mar, por exemplo, nesta localização e com estas dimensões, mas pegando neste quebra-mar, ele poderia estar, por exemplo, também rodado uma certa orientação da linha de costa, podia não ser linear e ter uma configuração deste género, por exemplo, ou até ser uma configuração em delta, que é mais próxima daquela que tem sido estudada para recifes artificiais para o surf. Este estudo foi dividido em 5 componentes principais, que nós chamamos de tarefas, da T0 à T4. Começando aqui, a tarefa T0 envolve a revisão do estado da arte, a qual permite informar os estudos de modelação matemática. Estes estudos de modelação matemática envolvem estudos de galgamento, da morfodinâmica, efeitos na hidrodinâmica das correntes e hidrodinâmica do surf. O segundo grupo de tarefas é a modelação física, que surge após a modelação matemática. Vai ser iniciada esta tarefa. Estas da modelação matemática já está grande parte em curso e há outras que ainda já estão grande parte efetuadas, já outras em curso. A seguir à modelação física, temos também um grupo de tarefas que é T3, que é a monitoração, aquisição de dados e trabalho de campo, que envolve a videomonitorização, a monitorização topohidrográfica e a realização de campanhas de campo. Existe finalmente um grupo de tarefas que é a T4, com vista a uma análise de custo-benefício deste quebra-mar. Portanto, estas tarefas estão interligadas da seguinte forma: a tarefa T0, como eu já disse, permite efetuarmos a tarefa T1, que por sua vez vai dar alguns requisitos para os estudos de monitorização e aquisição de dados. Que dados é que são precisos adquirir? Por sua vez, estes dados, uma vez adquiridos, voltam a entrar e vão ser necessários para, por exemplo, validação e calibração de modelos matemáticos em curso. Por outro lado, a tarefa T1, após a sua execução, vamos efetuar a modelação física, e, portanto, os dados de campo também vão servir para a modelação física, e, finalmente, após os trabalhos da T1 e da T2, faremos a análise de custo-benefício. Note-se que este conjunto de tarefas foi apoiado por uma caracterização geral da zona de estudo, que também passarei a descrever. Na revisão da estado da arte, foram identificados vários desafios, nomeadamente a avaliação da dimensão, localização e configuração do quebra-mar, a estimativa dos impactos que ele provoca na hidrodinâmica, na dinâmica sedimentar e na morfologia do trecho costeiro onde se insere. Um desafio maior ainda que vimos é a compatibilização de todas as funções e objetivos e a definição dos materiais e de solução estrutural mais económica e com menor necessidade de operações de manutenção ao longo do tempo. Quais são alguns condicionantes identificados? Em primeiro lugar, é quase nulo em projetos com sucesso de quebra-mares destacados ou de recifes artificiais multifuncionais, mesmo nos casos em que o surf era o objetivo único ou primordial. Em segundo, a descrição e análise do desempenho, bem como o comportamento e sucesso dos ramos, está ainda nos seus primeiros passos. Terceiro, a experiência em todo o mundo de quebra-mares destacados em ambientes com forte agitação marítima e regimes de maré mesotidal é muito reduzida. E por último, em Portugal,
os quebra-mar destacados já construídos são raros e tiveram como principal função a criação de zonas de abrigo portuária, não tendo gerado a formação de túmulos, tendo gerado, digo eu, a formação de túmulos na zona abrigada. Portanto, a existência destes quebra-mar destacados, algumas na região norte e na região centro, não nos permitem dar grande informação para o dimensionamento deste quebra-mar que se pretende destacado e que se pretende não criar um tombo. Na revisão do estado da arte, identificámos um conjunto de valores preliminares para os parâmetros mais relevantes relativos à configuração do quebra-mar. Nomeadamente, enfim, as letras estão aqui pequeninas, mas o comprimento do quebra-mar é dos aspectos mais relevantes. Identificámos que deveria ser entre 200 a 350 metros. A distância à linha de costa é outro parâmetro muito importante, devendo a razão entre estes dois parâmetros estar desejavelmente entre 0,6 a 1,0. O parâmetro RC é a distância entre a crista do quebra-mar e o nível da água. Também identificámos um valor que, à partida, nos parece um valor razoável, que permitiria obtermos coeficientes de transmissão entre 0,4 a 0,7, que são os desejáveis para que se promova a formação de um saliente e não de um tombo. Outros parâmetros é a largura do coronamento, enfim, a sua profundidade de implantação, o ângulo do mesmo em relação, a obliquidade do mesmo em relação à linha de costa, os taludes, portanto, o ângulo dos taludes dos quebra-mares, a sua forma. Posso dizer, enfim, acrescento que nós, neste estudo, começámos por estudar agora, em modelo matemático e modelo físico, quebra-mares lineares. O material é algo que está, enfim, que será equacionado, mas estamos a apontar para que seja feito em enrocamento, e depois há condições hidrodinâmicas já identificadas e morfodinâmicas. Na tarefa de caracterização geral do estudo, verificámos que, em primeiro lugar, esta zona está inserida na célula sedimentar que vai desde o Rio Douro até o Cabo Mondego e, portanto, esta célula sedimentar tem um trânsito litoral norte para sul, sendo interrompida aqui na Barra da Aveiro. Esta interrupção faz com que tanto o transporte, os sedimentos trazidos da parte a norte da Barra são, em parte, depositados na Praia de São Jacinto, em parte, depositados na Barra de acesso ao Porto de Aveiro, na Barra do Porto de Aveiro, de onde são entregados, e são também depositados no delta de vazante, os quais, por sua vez, depois são transpostos para sul naturalmente. Portanto, o valor desta transposição dá-nos uma estimativa depois do transporte longe litoral que estará presente na zona da Vagueira. Portanto, identificámos que o volume médio de transposição foi estimado em cerca de meio milhão de metros cúbicos por ano, e mais a sul, na Praia de Mira, o valor da deriva residual já deverá ser igual à deriva potencial e da ordem de 1 milhão e 100 mil metros cúbicos por ano. Na acreditação geral da zona de estudo, efetuámos ainda uma acreditação geomorfológica da área enquadrante, fundamentalmente baseada em fotografias aéreas, uma caracterização sedimentar da área enquadrante, o estudo das taxas de evolução histórica da linha de costa na segunda metade do século XX, uma identificação de todas as obras de engenharia costeira inseridas naquele troço e também uma identificação dos galgamentos costeiros, como, por exemplo, mostra aqui nesta figura, em que se permite ver que foram identificados aqui na zona da Praia da Vagueira, nesta região marcada a vermelho, foram onde, nos últimos anos, foram assinalados mais galgamentos. Isto é informação que depois nos permite validar, ou pelo menos comparar resultados da modelação com alguns dados existentes. Ainda no âmbito da tarefa T5, fizemos uma caracterização da variabilidade morfológica, nomeadamente fomos comparar 3 levantamentos de fundos, um em 2013, um em 2018 e um em 2019, todos eles em frente à Praia da Vagueira. Permitiu-nos concluir que entre 2013 e 2018 houve, no geral, uma erosão de cerca de meio metro de rebaixamento dos fundos, em média, o qual terá sido, enfim, maioritariamente, portanto, isto foi entre 2013 e 2018, peço desculpa,
Depois, entre 2018 e 2019, houve ligeira ou quase nenhuma alteração. E, portanto, entre 2013 e 2019, está aqui o balanço, foi o tal rebaixamento de pouco mais de meio metro. E identificámos ainda aqui as zonas mais profundas, entre menos 6 e menos 9,5 metros de ZH, são as que apresentam maior variabilidade volumétrica. E a tendência evolutiva nas classes batimétricas acima de menos 4 reflete a transferência de material transversalmente à praia, como resultado da migração de barras submersas. Isto é um assunto que eu voltarei aqui a mencionar, a importância das barras submersas neste local. Fizemos também ainda um estudo de evolução da linha de costa, usando o software de SAS, Digital Shoreline Analysis System. Primeiro entre 1958 e 2018, identificando, portanto, aqui do E4, enfim, a Praia da Vagueira está aqui perto deste E6, designado este esperão por E6. Portanto, aqui estamos na zona norte, de Costa Nova e Vagos. Portanto, o que se observou neste período mais longo é que as taxas de erosão estão na ordem de menos 5 metros por ano. Enfim, maiores na zona norte e mais próximos de menos 2, menos 1 metro por ano aqui na zona mais a sul. Num período mais recente, entre 2013 e 2018, estas taxas já são muito menores em média, já da ordem de menos 1 a menos 4, tendo havido aqui zonas pontuais com taxas maiores. Fizemos ainda um estudo da variabilidade do perfil transversal de praia, nomeadamente com dados do Cosmo, do programa Cosmo, e dados anteriores já adquiridos por elementos da equipa. Portanto, olhando aqui para a Praia da Vagueira, vamos olhar para este perfil chamado PTC6, e temos aqui os dados existentes nestes vários levantamentos efetuados neste perfil. Permitiu-nos, por um lado, perceber qual é que é a profundidade de fecho nesta região, à volta de menos 10, menos 12 metros, ZH. Há aqui alguma discrepância neste levantamento, mas pensamos que isto será um erro dos dados. E o que permite aqui, o que temos aqui nesta zona mais próxima de menos 5 ZH, é a variabilidade morfológica do sistema de barras. Eu vou fazer aqui um zoom nesta região e, efetivamente, vemos que há uma enorme variabilidade nesta região. Tentamos olhar aqui para um perfil que nos dá dimensões médias da barra e a sua mobilidade. Fizemos também uma caracterização sedimentológica da região, nomeadamente com amostras na praia imersa, um conjunto de 47 amostras recolhidas há cerca de um ano, e depois um levantamento com recolha de amostras na praia submersa, permitindo, portanto, concluir que o diâmetro mediano na parte superior da praia é cerca de 0,5 milímetros e na parte inferior, na parte submersa, é à volta do 0,2, 0,25, sendo um pouco maior na parte quanto mais nos aproximamos da linha de costa. Nos estudos de modulação matemática foi efetuada uma caracterização da hidrodinâmica local, isto é, começámos primeiro pelo estudo da agitação marítima, em que este estudo foi feito com base nos dados do modelo de previsão UAME, do Centro Europeu de Previsão Meteorológica a médio prazo, que, com base portanto, usando um conjunto de dados de 39 anos, de 1979 a 2018. Com a utilização da batimetria EMODNet, complementada por dados do programa Cosmo, e usando o modelo SWAN, foi transferido os dados deste ponto ao largo para pontos junto à costa, nomeadamente para um conjunto de 20 pontos, dos quais estes pontos 1, 2, 3, 4, o ponto 1 está sobre a batimétrica dos 20 metros, depois o 2, 3 e 4 e os restantes estão sobre os 12 metros de profundidade. Fizemos também, no âmbito da caracterização da hidrodinâmica local, uma avaliação do nível do mar, juntando a maré astronómica com dados de sobreelevação. Estes dados de sobreelevação, para serem aplicados naquele local, foram estimados pelo barómetro inverso,
usando dados de pressão também do Centro Europeu, sem efeito do vento. Estes dados foram comparados com os dados da solarização medida no interior do Porto de Aveiro e, enfim, há algumas discrepâncias, mas, de facto, as tendências maiores foram confirmadas. Francisco, peço imensa desculpa, tem 1 minuto para acabar a sua apresentação. Muito obrigado. No âmbito da tarefa T3 foi feito o estudo da instalação do sistema de dinamização, que já foram mostrados dados também resultados aqui também nestas jornadas. Foi feito vários levantamentos topográficos e um batimétrico, que eu estou aqui a mostrar o levantamento batimétrico. Foi feito um programa de aquisição de dados, uma campanha intensiva de dados hidrodinâmicos e sedimentológicos na Praia da Vagueira e lançados nessa campanha também traçadores flutuantes. Na modulação matemática foram identificadas 10 configurações, portanto, a seguida, feito aquele trabalho de caracterização, foram identificadas 10 configurações de possíveis localizações e comprimentos de quebra-mar destacado, as quais foram feitos depois trabalhos de modulação matemática para estas 10 configurações. Existem 3 fases de sequência de trabalhos na modulação matemática, uma fase A que foi para o estudo da redução do galgamento, a fase B, que é para a análise do efeito do quebra-mar no acréscimo da praia, e, finalmente, o desempenho do quebra-mar para o surf. Eu estou mesmo a acabar. Na modulação matemática, portanto, na redução do galgamento, este trabalho já foi apresentado nestas jornadas, tendo-se concluído que não há grande diferença entre as várias configurações de quebra-mar. Na promoção do acréscimo da praia, conseguimos identificar os quebra-mares mais favoráveis com os comprimentos entre 300 e 350 metros e distância da linha de costa entre 400 e 500 metros. Foi feito também um estudo da dinâmica sedimentar próxima, identificando que o quebra-mar promove a formação do saliente e há elevados gradientes de fundo na sua proximidade. Principais conclusões. O quebra-mar deverá promover o alargamento do areal na frente urbana da Vagueira e deseja-se a contribuição à formação de um saliente, o qual não deve enfraquecer a barreira arenosa da sul. A evolução do perfil transversal mostra que há uma enorme variedade morfológica da praia, até perto dos menos 8 ZH. E esta zona é dominada por barras de elevada mobilidade, as quais poderão ter um conflito com a implementação de um quebra-mar que se pretende fixo. Muito obrigado e mostra aqui os participantes em todo este trabalho, que foi financiado pelos programas PLCUR, Portugal 2020, União Europeia e pela APA. Muito obrigado. Obrigada, Francisco, pela sua apresentação. Realmente tem um trabalho bastante interessante. Eu vou ver se existe aqui alguma pergunta que os participantes queiram fazer. Não existe perguntas. Muito obrigada pela sua participação nestas jornadas e continuação do bom trabalho. Eu gostaria de fazer uma pergunta, não sei se posso fazer essa pergunta. Posso? Força. Francisco, muito obrigada pela apresentação, foi uma apresentação muito esclarecedora. Eu não sou de todo da área de engenharia civil, nem modelação matemática, sou bióloga. E fiquei aqui com bióloga marinha na área da aquacultura e vejo aqui a aquacultura também um pouco como uma ferramenta para repovoamento. Em termos de decisão entre o rame, o recife, não é, artificial, e o quebra-mar, o que vos levou a ir mais para o lado do quebra-mar? É uma mera curiosidade. É uma boa pergunta, muito obrigado. A questão existe, foi mais uma posição um pouco mais conservadora. Isto é, há muito pouca experiência sobre os recifes artificiais multifunções e a maioria foram construídos também para o surf. E não houve uma clarividência de ter funcionado como deve ser para o surf. Portanto, aqui, considerando os objetivos e as prioridades definidas pela APA, que é a redução do galgamento, portanto, segurança da população e eventual acréscimo do areal,
portanto, foi dada primazia ao cumprimento destas funções e não tanto ao surf, que talvez o recife artificial fosse melhor para o surf. De qualquer forma, estamos sempre a falar da intenção de ser um quebra-mar submerso. Sim, nós temos recifes artificiais ao largo do Algarve, onde com frequência fazemos repovoamento de várias espécies de peixes, e daí a minha questão. Em relação à sustentabilidade social, aqui uma segunda pergunta, se tiver essa, eu acho que estamos dentro do tempo. Em relação à sustentabilidade social, a população aceita bem este projeto? Nós, desde o início, temos estado sempre em contacto com a Câmara Municipal de Vagos, que nos tem dado apoio. Foi exatamente o desejo, foi manifestado o desejo pelo Presidente de Câmara que houvesse, portanto, que fosse feito este estudo exaustivo, com cuidado, e, portanto, temos estado sempre em comunicação. Há um desejo, enfim, a maior preocupação dada pela municipalidade sempre foi, de facto, a segurança das pessoas e, portanto, portanto, a redução dos galgamentos. Daí que pensamos que temos toda a informação que há apoio e, portanto, da população nesse sentido. Muito bem, eu estou aqui na zona de Peniche, eu pertenço ao Politécnico de Leiria. Nós temos aqui a Praia dos Supertubos, que também tem uma onda muito especial para o surf. A praia, isto é desconhecimento meu, a praia já é utilizada então para a prática do surf, a praia da Vagueira. Sim, quer dizer, nesta zona centro existe, portanto, aqui na Vagueira e nos arredores existem lá vários spots de surf. Portanto, quer em frente àquela praia, quer um pouco mais a sul. Neste momento sei que é usada uma zona de cerca de 500 metros, a praia do Labrego, que é imediatamente a sul daquele esporão que mostrei, é uma praia já com bastante surf. Mas, portanto, aqui a ideia seria, ok, se for possível construir que o quebra-mar promova uma melhores condições de surf ainda, então poderia ser um chamariz para o desenvolvimento da economia local. Sim, e contribuir para a sustentabilidade ali daquela zona, a sustentabilidade económica. Muito obrigada, Francisca. Eu não tenho mais questões. Não sei se, entretanto, apareceu mais alguma questão ou não. Não, aqui no sistema não. Vou-lhe dar a palavra para apresentar o próximo orador. Obrigada, Francisco, pela sua apresentação. Obrigada. Parabéns, Francisco. Obrigada. Obrigado. Então, o próximo orador. Vamos então dar início à apresentação que é intitulada Phytoplankton Biomass and Bloom Phenology Patterns of the Western Iberian Coast, e será o Afonso Ferreira a fazer esta apresentação. Estou certa? Afonso, tem a palavra. Não sei se consegue partilhar. Tem 15 minutos, quando quiser, pode avançar. Não estamos a ouvi-lo. Não estamos a ouvi-lo. Agora sim, peço desculpa. Pronto, boa tarde a todos. Vou só tirar isto aqui. Pronto. O meu nome é Afonso Ferreira e sou da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e do Mar, Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, e eu venho aqui apresentar um trabalho que temos feito no âmbito do projeto Aquimar, também com o Instituto Hidrográfico, que é focado nos padrões de fenologia de blooms fitoplâncton aqui na nossa costa. Nossa costa também inclui um pouco da costa espanhola, como já vamos ver, mas é principalmente na nossa costa continental. Ok. Pronto. Fazer uma breve introdução. O nosso estudo vai ser o fitoplâncton, que apresenta um papel fundamental no ecossistema, seja nas teias tróficas oceânicas, seja como principais produtores marinhos, seja pelo seu papel no output de oxigênio, seja no seu papel do input de carbono, são altamente importantes para o ecossistema, fundamentais. E a questão da ação remota, apesar de ser um método
que já existe há algum tempo, há umas décadas. Com os avanços tecnológicos, tornou-se cada vez mais um método robusto para poder estudar o fitoplâncton. E hoje em dia já permite recolher dados contínuos, com uma elevada cobertura espaço-temporal e a baixo custo para o utilizador. Isso de uma forma muito simples. A detecção remota de cor do oceano permite estudar as comunidades de fitoplâncton, uma vez que o fitoplâncton é um dos principais constituintes ópticos da água do mar, ou seja, é um dos principais motivos pelo qual a água do mar muda de cor, principalmente em águas mais offshore, e é esta informação que o satélite acaba por capturar, e as alterações nesta cor do oceano é que nos vão permitir também monitorizar e estudar as comunidades de fitoplâncton. E aqui, quando eu falo de fenologia, eu meti aqui uma definição assim, muito geral do dicionário, em que refere a fenologia ao estudo de como fenómenos sazonais e cíclicos podem ser afetados pelos climas e outros fatores do meio ambiente. Isto é muito fácil de pensar, por exemplo, quando pensamos, por exemplo, em árvores ou assim, que por exemplo, sabemos que as árvores têm o seu ciclo, podem perder folhas, que têm várias fases ao longo do ano, e é isto aplicado ao fitoplâncton. E isto aplicado ao fitoplâncton são os timings dos blooms, é o seu ciclo anual, é perceber como é que estes ciclos, estes timings variam interanualmente e também quais são os fatores por detrás de mudanças na fenologia. E é muito importante esta questão das mudanças, porque haverá que mudanças na fenologia do fitoplâncton pode ter consequências dramáticas no ecossistema, pode ter. Por exemplo, neste caso, temos aqui um exemplo de um processo, de um fenómeno chamado match-mismatch, que vemos na figura de cima, que temos ali um bloom de fitoplâncton, e temos a desova de algumas espécies de peixe que coincidem. E quando coincidem, quando há este match, as fases larvares de peixe têm esse alimento disponível e contribuem para um bom recrutamento. Caso haja um mismatch, ou seja, nós já vimos que com as alterações climáticas, em certas regiões do nosso planeta, está a haver uma chegada mais cedo da primavera e também do bloom da primavera. E ao ver este mismatch, quando há a tal desova de algumas espécies de peixe, isto ocorre principalmente nos peixes pelágicos, que são os mais variáveis, podemos ter aqui um mismatch entre o bloom e a desova, o que vai levar a anos com recrutamento pior e, por consequência, anos de pesca mais fracos. Portanto, é só um exemplo da importância da fenologia. Quando eu falo aqui de timing dos blooms, queria só ressalvar que estou aqui a falar de blooms sazonais ou de maior escala, como por exemplo temos aqui na imagem da esquerda o bloom de primavera ou o bloom de outono, que é muito frequente este ciclo aqui em regiões mais temperadas, por oposição a blooms episódicos, ou seja, blooms de curta duração, também associados à elevada biomassa, como temos aqui, por exemplo, no Báltico. Portanto, eu vou falar, quando eu estou aqui a falar, mais nestes blooms. Então, os objetivos deste trabalho é, em primeiro lugar, avaliar a variação espaço-temporal da biomassa fitoplâncton aqui na costa, identificar e analisar os principais padrões na fenologia das comunidades de fitoplâncton e, por fim, seria perceber quais as principais causas por trás de cada padrão. Então, assim, muito rapidamente, pelos métodos. Nós utilizamos a clorofila A, que é o principal proxy de biomassa de fitoplâncton, o mais comum, sem dúvida. Utilizamos uma base de dados de detecção de dados de cor do oceano de DESA, que tem dados entre 1997 e 2019. Fizemos climatologias, ou seja, médias entre 97 e 2019, mas também fizemos médias sazonais, ou seja, para cada estação do ano. Fizemos outra abordagem que foi dividir os dados entre costeiros e oceânicos, ou seja, costeiros dados, ou seja, todos os pixels a menos de 25 km da costa, assim, da linha de costa, e o oceano, os pixels
acima de 50 km da costa. Fizemos uma tendência linear para cada pixel, para ver como é que a biomassa fitoplâncton se tem comportado ao longo destes últimos 20 anos, entre 97 e 2019. E, por fim, vamos analisar certas métricas de fenologia, como a data de início, o pico e final do volume e a duração destes volumes. Pronto. E só aqui um exemplo do método que nós usamos. Pronto, nós temos que calcular o volume, ou seja, calculamos a fenologia para cada ano. E temos aqui um exemplo que mostra, por exemplo, um volume principal e um volume secundário, e nós vamos estar mais focados no volume principal. Pronto. E neste caso, temos aqui um volume principal. Pronto, aqui imaginem que é o mês do ano, imaginem que seria março ou abril. E temos aqui o pico do volume, que coincide com o máximo anual de clorofila, a duração do volume em dias, e o final do volume, ou seja, a data de final do volume e a data de início do volume. Pronto, isto foram as métricas que usamos. Há mais métricas que nós também estudamos, mas que eu não vou apresentar nesta apresentação. Pronto, por fim, o resultado. Em relação à climatologia, ou seja, a média entre 97 e 2019, vemos aqui que nós temos aqui claramente regiões mais produtivas aqui na costa noroeste portuguesa e também aqui no Golfo de Cádiz. Vemos também que nas bocas de alguns estuários também temos algumas regiões com maior produtividade, ou seja, neste caso, maior biomassa de fitoplâncton. E vemos que lá está, que aqui na costa noroeste temos aqui, ou seja, na costa noroeste onde nós temos, é efetivamente aqui nessas regiões onde temos mais upwelling. Sabemos que há mais essa influência do upwelling costeiro, aqui na nossa costa. Por fim, nós temos, para além de um gradiente, de um claro gradiente costa-largo, ou seja, há uma diminuição da clorofila, da biomassa fitoplâncton das zonas costeiras, onde há mais nutrientes, para as zonas oceânicas, que são mais pobres, como podemos ver aqui por este tom mais azulado, mas vemos também que há um gradiente norte-sul, ou seja, nós temos de maior biomassa quanto mais a norte do que a sul. Portanto, vamos ver que aqui o tom de azul é mais forte e reflete também esse gradiente. A nível da sazonalidade, temos aqui os vários meses do ano e vemos que a primavera, aqui, pronto, quanto mais vermelho, mais positivo, ou seja, é quando é mais produtivo, e quanto mais azul, menos biomassa. E vemos aqui claramente que na primavera há uma biomassa muito mais elevada durante a primavera, na região oceânica, comparativamente com os outros anos, mas vimos que isso não acontece bem para as zonas mais costeiras. Ou seja, mais costeiras, neste caso até do upwelling. Na costa noroeste, aqui em cima, nestas regiões, e também, por exemplo, um pouco em Sagres, onde também temos algum upwelling. Por oposição, vemos até que na região do Golfo de Cádiz, é exatamente o contrário, e parece seguir um pouco os pixels oceânicos. Ou seja, temos realmente uma maior biomassa na primavera, também temos aqui um pouco no inverno, mas no verão, claramente, temos aqui bem menos biomassa nesta região. Pronto. E vemos cá, na própria costa sul, vemos cá aqui claras diferenças. Temos aqui esta região aqui no verão com menos biomassa e aqui com mais biomassa. Pronto. E aqui no inverno vemos o oposto. Pronto. Só assim algumas coisas da variabilidade da nossa costa nós podemos ver. Por fim, temos aqui uma série temporal para os dados oceânicos, os dados de costa. No oeste do X temos o tempo, os anos, e no oeste do Y a latitude. E começando aqui pelos dados oceânicos, vemos claramente que há aqui uns picos de biomassa em 2005 e 2009, que eu marquei aqui com estes quadrados a preto. Vemos que o de 2005 não se reflete tanto nas zonas costeiras, mas o de 2009 sim, principalmente aqui mais a norte.
E aqui vemos que o que realça bastante deste gráfico é que no oceano é tudo muito homogéneo, digamos assim. Vemos que, pronto, temos aqui mudanças de cor bastante graduais, enquanto aqui é muito mais confuso, há muito mais ruído. Isto tem a ver com a variabilidade associada à costa. Por exemplo, eu até escrevi aqui costa noroeste, que é onde há mais apanho, vemos que é onde é mais vermelho, ou seja, onde tem mais biomassa. Temos aqui uma faixa, também assim meia verde, também temos alguma biomassa que acaba por ser ao pé de Lisboa, onde apanha também a boca do estuário do Tejo e do Sado. E temos aqui embaixo uma zona também com mais biomassa que apanha Sagres e o Golfo de Cádiz. Acaba por estar aqui a apanhar toda a costa sul. Olhando só muito rapidamente para as tendências dos últimos 20 anos que nós encontramos. Temos aqui este gráfico, novamente as zonas mais a vermelho é onde houve uma tendência de aumento positivo, de aumento, e a zona azul é onde temos uma tendência de decréscimo. E vemos que houve um aumento, uma tendência de aumento de clorofila, de biomassa fitoplâncton aqui, nesta parte aqui da costa noroeste, e vemos que houve um decréscimo aqui na zona sul, especialmente aqui no Golfo de Cádiz. Por último, a fenologia dos volumes. Nós vemos que temos aqui cada métrica, ou seja, o início do volume, a data de início do volume, a data final do volume, o pico, a data de pico e a duração. E temos pronto, as cores dizem respeito a cada estação do ano. E vemos que, olhando para o oceano, vemos que os principais volumes oceânicos iniciam-se mais no final do inverno. O final do inverno vai até março, né? Vemos que iniciam-se mais no final do inverno e terminam no final da primavera. Portanto, neste caso só está aqui primavera, mas digo já que os têm tendência a acabar em maio. Pronto. Vemos também que são volumes mais longos. Claramente aqui é mais escuro, principalmente no sul, mas é mais escuro nas zonas oceânicas. Por oposição aos volumes oceânicos, os volumes costeiros são mais curtos, começam e terminam no verão, é muito lado da costa, apesar de haver, obviamente, exceções, como, por exemplo, aqui na costa sul, no Golfo de Cádiz, e aqui também um pouco, metade da costa da Algarvia até, vemos que segue um pouco o padrão oceânico, até. Ou seja, vemos que há aqui algumas diferenças nas zonas costeiras e oceânicas e mesmo dentro das zonas costeiras. E vemos que ao offshore há um gradiente latitudinal na duração e na data de pico do volume, em que a norte temos o volume a atingir o seu pico mais na primavera, os mais tardios, do que os volumes a sul. Temos algumas considerações finais, já está a acabar o meu tempo. Foram identificadas as zonas criativas na costa, pronto, que já falamos aqui, especialmente também na costa noroeste, Golfo de Cádiz e a boca de alguns estuários, mas principalmente aqui na nossa costa noroeste. Vimos que as comunidades costeiras e oceânicas apresentam padrões diferentes, e isto tem muito a ver a nível oceânico, enquanto as coisas são mais homogéneas, a nível costeiro há uma grande variabilidade que tem muito a ver, por exemplo, com processos costeiros já conhecidos como o upwelling. Vemos claramente é um driver muito importante aqui. Falta agora analisar também quais são os agentes por trás dos padrões de fenologia identificados. Nós já fizemos algum trabalho nisso. Pronto. Para além disso, também é importante ver, que agora estamos a trabalhar também muito nisto, que é qual é a razão que está por trás de anos particularmente produtivos, ou seja, com biomassa de fitoplâncton particularmente alta na nossa costa, anos como 2009, por exemplo, 2005, principalmente 2009, qual é a influência que isto pode ter na fenologia. Por fim, realçar outra vez que estas alterações na fenologia podem ser particularmente interessantes para espécies de interesses, como a sardinha ou outros peixes pelágicos, ou para a gestão de unidades de aquacultura, visto que há espécies que temos espécies que se alimentam de fitoplâncton, seja todo o seu ciclo de vida, seja só em algumas fases do ciclo de vida, como por exemplo estes peixes mais pelágicos, dependendo do peixe, obviamente. Pronto,
Por fim, gostaria só de agradecer a toda a equipa envolvida no trabalho no projeto, pronto, aos financiadores, obviamente, e por fim, pronto, a toda a audiência, quem me está a ouvir. Pronto, e é isso. Obrigado. Muito obrigada, Afonso, por ter cumprido o tempo. Não sei se há questões. Aqui na plataforma não existem questões. Ok. Não sei se posso colocar uma. Não vou fazer muitas questões difíceis. Eu não sou especialista em fitoplancton, Afonso, mas aqui por curiosidade, isto é uma ferramenta muito interessante. Lá está, o Afonso falou na aquacultura, eu estava a pensar não só na aquacultura, mas nas larvas, no meio natural, as larvas de moluscos bivalves, o zooplâncton, que depois vai servir de alimento a peixes carnívoros, não é? Como a corvina, a dourada, o robalo, os chargos, etc. Portanto, há aqui uma importância muito grande neste estudo e é um estudo muito completo, muitos parabéns. A minha questão é só uma dúvida, uma curiosidade, talvez, se ao longo dos anos encontraram aqui, há uma tendência, não é, nos volumes, mas se encontraram aqui alguma relação possível com a temperatura. Portanto, há uma tendência para, no norte, se percebi bem, estarem a acontecer volumes de maior intensidade ou produtividade. Não sei bem se é esta a expressão. Não sei se isto se relaciona com a temperatura ou como é que justificam? Sim, isto são várias coisas. Pronto. Mas sim, tem muito a ver com a região que estamos a falar. Nós, neste caso, nós notamos aqui alguns padrões latitudinais, porque aqui a nossa costa, e Portugal como um todo, fica numa zona assim, de transição entre uma zona mais subtropical e mais temperada. Ou seja, quando nós vemos estes padrões, por exemplo, como estamos a ver aqui, verem a ver a apresentação também, de um pico mais tardio, mais a norte e mais a sul, isto tem a ver com mudanças latitudinais, seja da temperatura, seja mesmo nutrientes. Há tendencialmente mais nutrientes, mais a norte. Também é preciso pensar na questão da luz, por exemplo, ou seja, nas zonas mais subtropicais, seja mesmo até no sul de Portugal, nós temos seja, a primavera, a nível da luz também, começa a aparecer muito mais cedo. E, ou seja, este ciclo acaba por se começar mais cedo. Enquanto no norte acabamos por demora mais tempo a chegar a esses dias de luz. E quando dizemos de luz, também temos temperatura. Ou seja, isto reflete também no fitoplâncton. Okay. E ao longo dos anos, aqui, se foram décadas de estudo, não é? Ao longo dos anos, aqui com as alterações climáticas, esta temática da temperatura, da acidificação, há alguma tendência? Encontraram alguma tendência? Não sei se já chegaram aí. Afonso, peço-lhe que seja breve na resposta, que nós já estamos aqui muito em cima da sessão depois para os pósteres, está bem? Ok. Obrigado. Então, só assim muito rapidamente. Pronto, nós, o trabalho que fizemos de seguida, que foi realmente ver ao longo dos anos, para cada métrica de fenologia, nós tivemos que dividir aqui a costa em algumas regiões com padrões de fenologia semelhantes, e aí sim, para algumas métricas, em algumas dessas regiões, encontramos algumas tendências. Só que é sempre muito complicado, porque, primeiro, quando nós dizemos aqui que estamos a analisar dados de 97 a 2019, parece muito, mas muitas vezes para estes fatores assim, é pouco. E às vezes torna-se complicado perceber se está realmente a haver uma tendência ou se pode ser só uma questão dos dados. Ou seja, é difícil de... Exato. É difícil de mostrar significativamente, de apanhar significativamente essas tendências. Nós encontramos para alguns fatores, para algumas métricas, como a biomassa, ou até a duração do volume, em algumas regiões. Eu agora não sei dizer também exatamente, também ia demorar algum tempo, mas pronto, é só assim, encontramos algumas tendências,
é difícil de ligar, lá está, às alterações climáticas, porque não temos ainda um período temporal grande o suficiente para isso, mas sim, parece haver assim algumas tendências, sim. Ok, muito obrigada, Afonso. Parabéns pelo seu trabalho. Ok, obrigado. Obrigada, Afonso, pela apresentação. Ora, vamos seguir para a terceira e última apresentação desta sessão, que será feita pela Mariana Santos, com o título Phytoplankton Community in the Sado Estuary. Boa tarde. Conseguem me ouvir bem? Sim. Sim. Ok. Diz que pararam aqui a webcam. Só um momento. Vocês estão a ver o meu ecrã, certo? Sim, estamos a ver o ecrã e estamos a ver lá sim. Ok. Eu é que não consigo ver o meu ecrã. Como é que eu ponho aqui o ecrã a aparecer também? Experimenta ativar e a desativar novamente o ecrã. Ok. Agora desativei. Ele aparece? Nós estamos a ver a apresentação. Pronto. Eu vou fazer. Vem a passar, não vem? Sim. Pronto, então eu vou apresentar assim, depois já retomo ali à conferência. Então, boa tarde a todos, meu nome é Mariana Santos e vou falar-vos sobre a comunidade fitoplâncton no estuário do Sado. Este é um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido em colaboração com o MARE e com o Instituto Hidrográfico, pelo que envolve uma equipa ampla de pessoas na sua realização. E, fazendo apenas um breve enquadramento, os estuários estão entre os ecossistemas mais produtivos do mundo. São ecossistemas. Escrevi aqui. Peço desculpa. Ok, já está. São ecossistemas de elevada importância ecológica e económica, sendo essencial manter e garantir a sua qualidade ambiental. É necessário manter a biodiversidade natural neles existente, assegurando que todos os elementos, quer os elementos biológicos, físicos e químicos, se mantêm em bom estado de conservação. Em termos de elementos biológicos, portanto, as comunidades biológicas são essenciais, como disse, para avaliar a qualidade ambiental do estuário e, dentre elas, o fitoplâncton é conhecido como um grupo que responde rapidamente à presença de pressões no sistema. O fitoplâncton é composto por micro-organismos fotossintéticos que andam à deriva nas massas de água e acabam por suportar a ser a base das teias tróficas. É também o alimento natural das ostras e de todos os outros bivalves, sendo, portanto, essencial na questão de aquacultura, que tem um grande peso económico na história do Sado. E, como tal, o conhecimento da composição do fitoplâncton e da sua sazonalidade é essencial na valorização deste alimento natural, na sustentação, na produção de agricultura sustentável. Em termos de objetivos, o objetivo geral e principal do trabalho que aqui vos trago é caracterizar a variabilidade espaço-temporal das comunidades de fitoplâncton no Sado e relacioná-las com uma série de variáveis físico-químicas, e este objetivo pretende contribuir para um objetivo superior de avaliar e estudar a qualidade ambiental no Sado, tendo como vista o desenvolvimento sustentável de aquacultura de bivalves nesta região. Em termos de metodologia, foi realizada a amostragem mensal em 4 regiões do estuário: a estação 1 à entrada do canal de Alcácer, a estação 3 no canal da Marateca, a estação 5 numa região mais intermédia do estuário e a estação 7 na embocadura ou na foz do estuário. O período de amostragem dos dados que aqui vos trago centra-se entre março e dezembro de 2018. Consiste em amostras de água recolhidas à superfície, recolhendo um balde e recolhidas durante a maré cheia. As amostras foram preservadas em um bolo, o que lhes dá esta tonalidade alaranjada, e depois em laboratório portanto, a identificação e a quantificação do fitoplâncton foi realizada recorrendo ao método do Intermol, que consiste
sistema que podemos ver na figura. No fundo, o que se faz é sedimentar as células de fitoplâncton na base desta câmara, que é posteriormente levada ao microscópio para ser analisada. Neste caso, utilizamos microscopia óptica. Foram recolhidas e medidas, quer in situ, quer em laboratório, uma série de variáveis: a profundidade do disco de Secchi, a temperatura da água, a salinidade, o pH, a turbidez, a concentração de uma série de nutrientes e a matéria orgânica dissolvida com o corpo do cereal. No fim, posteriormente, fez-se uma análise multivariada para avaliar a estrutura da comunidade de fitoplâncton em relação com estas mesmas variáveis, e para isso utilizámos o primer com a câmara. Passando, entretanto, para os resultados, começo por vos apresentar uma caracterização geral da fisicoquímica do SAR, recorrendo a dados históricos de cerca de 15 anos, só para termos uma ideia geral do que se espera, ao fim e ao cabo, das variáveis fisicoquímicas no SAR. Em termos de temperatura, temos temperaturas mais elevadas nos braços do estuário ou nas regiões mais interiores e que vão reduzindo conforme nos aproximamos da foz. A salinidade, como é expectável, tem o padrão oposto, portanto temos salinidades mais elevadas junto à foz, onde há proximidade ao litoral, e que vão reduzindo conforme nos aproximamos do rio SAR. Quanto às outras variáveis, os sólidos, os pesos totais e os nutrientes, o padrão tem as suas semelhanças e, portanto, todas elas são mais abundantes, ou melhor, têm concentrações mais elevadas no interior do estuário e mais reduzidas conforme nos aproximamos da foz. Olhando à variabilidade do fitoplâncton no espaço e no tempo, e centrando-nos nos resultados de 2018, o que vos mostro aqui, eu tenho aqui um mapa apenas para relembrar a localização de cada uma das estações, e o que vos mostro aqui é, no eixo da esquerda, temos as abundâncias relativas de uma série de grupos de fitoplâncton, aqui marcados por classe taxonómica e a diferentes cores, e no eixo da direita temos o fitoplâncton total, que podemos depois ver nestas linhas a preto. Então, podemos ver que na estação 1, portanto no canal do SAR, sim, portanto, na estação temos uma maior abundância de diatomáceas no verão até ao outono, e enquanto que as criptofícias, aqui é amarelo, e também um grupo cinzento, que é um grupo de pequenos flagelados não identificados, tem um maior peso, quer no final da primavera, como no final do outono e no início do inverno. A estação 3 tem um padrão muito mais homogéneo, comparado com o 1. Temos portanto, dominam as criptofícias, também aqui um peso elevado dos outros flagelados e das organofícias, portanto, grupos de pequenos flagelados. E temos as diatomáceas presentes todo o ano, embora em concentrações mais reduzidas do que na estação 1. Na estação 5 é interessante reparar que, embora as criptofícias já percam algum peso, o que queria salientar é que já começa a aparecer uma maior abundância deste grupo laranja, que é os dinoflagelados, e que até aqui eram muito vestigiais. A estação 7 destaca-se pela redução dos pequenos flagelados, em prol das diatomáceas e também dos dinoflagelados. Os dinoflagelados têm concentrações bastante elevadas junto à foz, e acabam por atingir, ou pelo menos em 2018, atingiram 2 grandes máximos em abril e em outubro, mas, no entanto, estes máximos diziam respeito a volumes de espécies em particular. Portanto, em abril houve uma grande abundância no dinoflagelado próximo de Codato, e em outubro no dinoflagelado germano-catenato, que atingiu concentrações muito elevadas no litoral e acabaram por entrar no estuário, portanto, atingir concentrações também abundantes, elevadas na estação 7. Só de salientar que estas são 2 exemplos, curiosamente, de espécies tóxicas. Por fim, queria apenas chamar a atenção que a fitoplâncton total, portanto, a concentração de fitoplâncton
Por norma, encontra-se abaixo aqui das 100 mil células por litro, excepcionalmente atinge alguns máximos, alguns volumes, principalmente associados aos pequenos flagelados nas estações mais interiores e volumes de diatomáceas ou dinoflagelados na estação 7. Em termos de análise multivariada, a análise revelou diferenças significativas nas 4 regiões do estuário, nas 4 regiões analisadas, e também diferenças significativas, quer na primavera, no verão e no outono. Apenas o inverno não mostrou diferenças significativas, nem com a primavera, nem com o outono, mas queria salientar que este inverno acaba por corresponder apenas a dezembro e, portanto, estamos a olhar apenas a estes dados e, provavelmente, com a continuação da série temporal, poderá destacar-se aqui também uma comunidade de inverno que, com estes dados aqui, não é possível. E, por fim, vamos apresentar portanto, a relação, a estrutura da comunidade fitoplâncton em relação com as variáveis físico-químicas subjacentes. E os resultados o que nos mostram é uma maior contribuição dos dinoflagelados na estação 7, portanto, junto à foz, associados a uma maior visibilidade e também valores de pH e salinidade mais elevados. E, enquanto que o grupo dos pequenos flagelados, onde se inserem as criptofícias, estão bastante mais, contribuem muito mais para as estações mais interiores, principalmente na estação 3, e aparecem associados também a temperaturas mais elevadas e valores de turbidez mais elevados e também a maiores disponibilidades de nutrientes. As diatomáceas, como vimos, é um grupo característico de todo o estuário, mas acaba por ter diferenças marcantes entre as várias estações. Portanto, as estações mais junto à foz, com uma maior contribuição das diatomáceas que formam cadeias, principalmente, enquanto que, conforme nos aproximamos do interior do estuário, as diatomáceas pinuladas ganham um peso muito superior. Em termos sazonais, não é tão fácil fazer uma distinção dos grupos olhando apenas às classes que aparecem aqui nas setinhas, e é preciso olhar com mais cuidado para as espécies dentro de cada uma destas classes. E, portanto, posso dizer que a primavera apresenta uma comunidade mista, dominada maioritariamente por diatomáceas, mas também com uma grande presença de dinoflagelados. O verão contém ainda e também uma grande contribuição de dinoflagelados, mas as diatomáceas pinuladas já ganham um peso superior. Enquanto o outono... Tem um minuto para terminar a sua apresentação. Um minuto, então é melhor abreviar. Pronto, o outono tem uma maior variabilidade taxonómica, portanto, desde os grupos dos pequenos flagelados, a diatomáceas e aos dinoflagelados. Quanto às variáveis físico-químicas, temos a salinidade e temperaturas mais elevadas para poderem para as comunidades de verão e no outono, enquanto que os máximos de nutrientes estão aqui a contribuir para as comunidades de primavera, também de algumas amostras de outono. Então vou passar muito rapidamente por este slide, queria-vos dar uma ideia do que nos pode esperar na série, continuando a série. E, portanto, temos aqui já dados de 2019. E, por exemplo, enquanto que a estação 3 parece ser uma estação com uma comunidade muito homogénea nos 2 anos, por exemplo, a estação 1 já se vai ver aqui uma clara distinção, portanto, vai haver vão saltar à vista diferenças aqui nas comunidades de fitoplâncton comparando ano a ano. E pronto, e aqui é um pequeno resumo, portanto, diferenças significativas no fitoplâncton nas 4 regiões, na primavera, verão e outono. Os máximos de fitoplâncton foram recolhidos nas regiões mais interiores, onde os nutrientes estão mais disponíveis, estão disponíveis em maiores concentrações. As diatomáceas dominam sobre os dinoflagelados, que é normal, que se trata de um estuário bem misturado, que favorece as diatomáceas.
Os dinoflagelados ocorrem maioritariamente junto à foz, associados a maiores visibilidades e salinidades, e as criptofícias, ao contrário do que se verificou em trabalhos anteriores, têm aqui um peso por vezes superior ao das diatomáceas, o que sugere que é uma comunidade residente, ao fim e ao cabo, de criptofícias que está a ser favorecida pela grande disponibilidade de nutrientes no estuário. E pronto, termino agradecendo a todos vocês pela vossa presença e às instituições que contribuíram para este trabalho, de terem inserido numa série de projetos lá passado, para Sofia, no Câmara e no Nicoges. Obrigada. Obrigada, Mariana, pela sua apresentação. Temos aqui uma questão que eu estou a tentar ver. Que diz: qual é que é o processo que poderá justificar a ausência do predomínio de G-catenato na estação 5 em outubro? Por outras palavras, porque não entraram no estuário. Pronto, eles, é assim, da estação 7 à estação 5 vai uma distância um bocadinho grande, não é? E, portanto, eu não posso dizer claramente que elas não entraram no estuário. O catenato também estava presente na estação 5, mas em concentrações muito vestigiais comparativamente com a 7. O ginodino catenato é uma espécie portanto, que costuma ocorrer no outono, no litoral, em certos anos, e portanto, neste caso eu diria que esta espécie não se desenvolveu dentro do estuário, e portanto desenvolveu-se offshore, entrou no estuário e conseguimos vê-la em concentrações, observar em concentrações elevadas na estação 7. Ela chegou a 5, mas em menores concentrações. Também as salinidades vão diminuindo e, portanto, toda aquela caracterização físico-química mais submarina interior que não favorece o crescimento dos dinoflagelados por eles só. Portanto, como vocês viram, os dinoflagelados acabam por ser acabam por atingir concentrações muito baixas conforme entramos no estuário. O catenato é só um exemplo. Ok, espero que a sua resposta tenha esclarecido aqui. Exato. Tem alguma questão para colocar? Ana, eu não tenho questões para colocar à Mariana, apenas felicitá-la pelo trabalho que está a desenvolver, que é muito importante para a aquacultura, sim, dentro do estuário, de bivalves, principalmente. Pronto, Ana. Mariana, muito obrigada pela sua participação. Ana, muito obrigada pela sua companhia nesta moderação. E obrigada também. Damos por terminada esta sessão de oceanografia e seguiremos para as comunicações em Costa. Obrigada pela presença de todos. Obrigada. Boa tarde a todos.